Tá gravando. Ai, eu quero no meu bebê. Calma aí, mas assim ninguém te vê. Senta aqui atrás. Aqui. Ó, olha só, esse buraquinho aqui é quem te vê, ó. Você tem que mostrar nesse buraquinho, não lá em cima, ó. Nesse buraquinho, ó. Tá vendo? Fala, galera, tudo bom com vocês? Gente, resolvi ligar a câmera e ter aquele bate-papo que eu acho que todo mundo gosta. Tem uma pessoinha aqui do meu lado, como vocês já perceberam, que é um sapequinha, e o vídeo é sobre ele. Na verdade, o vídeo é sobre os nossos filhos, e eu acho que sim, um pouco de nós também, que a gente já foi criança, sim, e eu acho que muitas pessoas se lembram dos medos e da fase assustadora quando criança. E eu vim nesse vídeo compartilhar uma situação que aconteceu com o Davi, e eu parei pra pensar, me coloquei no lugar, porque sim, eu tive meus momentos também quando criança, e eu acredito que muitas de vocês passem por isso. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem também sobre isso. Davi, conta aqui, quem é o amiguinho que tava no quarto? Não, eu. Tinha alguém no seu quarto? Conta do monstro que você viu no seu quarto. Uma criatura muito malévola. É uma criatura o quê? Malévola. Malévola? Não, malévola. E como é que ele era? Era muito assustador. Ele era assustador? E o que ele fazia com você? Era bate. Bate? Mas por que ele faz isso? Eu sou Minha-Aranha. Você é o Homem-Aranha? Não, você é o Mickey. Mas eu sou Minha-Aranha, tá salvando. Ah, o Homem-Aranha que salva a mamãe do monstro? A mamãe no monstro, sim. Ai, que mais? É o Chips. Ai, o Homem-Aranha faz isso? Sim, ele tira, tá fora daqui, escada, e ele tira, tá lá fora. E ele na rua e bate com os carros. Ai, onde você viu isso? Na minha escolinha. Ah, na sua escolinha você viu isso sobre o Homem-Aranha? Sim, eu botei nele e ele foi embora na rua. Ah, e ele vem pro seu quarto? Você vê ele à noite? Não. Tem algum monstro no seu quarto quando você dorme? Sim. Tem? Não tem. E você tem medo dele? Não. Por que você tem medo Eu dele? tenho que esconder. Você tem que esconder ele? Sim. Mas por quê? Mas ele mora na minha casa e ele me pega e joga na televisão. Você sabe que monstro, o monstro mau não existe aqui, né, filho? Sim. Vamos explicar um pouquinho. Vamos, amor, vamos brincar. Sim, tira essa câmera daí. Uma câmera não pode filmar a gente mais? Não. Por quê? Eu não quero gravar. Mas por quê? Mas eu não quero. Cadê essa câmera? Eu posso desligar ela e depois a gente grava? Sim. Depois que acabar essa Então tá, ó, pronto, desliguei a câmera. não desligou. Desliguei sim, aqui atrás do botão, o botão vermelho para, ó. Onde está o vermelho? Aqui, ó, aí mostra que parou. Bom, pra vocês verem que criança tem uma imaginação fértil, e eu confesso que eu descobri agora com vocês, talvez, o início disso tudo, que tenha sido através do desenho. E então eu descobri com vocês que o Davi assistiu Homem-Aranha na escola. Falar. Não posso falar? Não, Por que eu não posso falar? porque não pode. Ah, meu filho, por que não? Você não... Então eu descobri com vocês que o Davi assistiu desenho de Homem-Aranha na escola, o qual eu realmente não sabia, porque em casa ele não assiste esse desenho de super-herói. Não que eu tenha nada contra, porque realmente não é do interesse dele. O Davi assiste muito desenho de carro, Blaze, que ele gosta, né, filho? Ele gosta do Cars, ele gosta do Patrulha Canino, que passa na Discovery Kids. Eu acho que o único desenho que eu... A patacanina e eu vou... Mamãe vai comprar pra você, tá bom? Tá, e eu vou... Tá bom. Eu já me mudei. Tá bom, mamãe vai comprar pra você, tá? Combinado? Eu preciso ficar com eles à noite. Então, a mamãe vai comprar pra você se a mamãe achar o Blaze, tá? Eles são muito rápidos e eles estão voltando. É, eles têm um motor. Vai! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Ele faz assim. Faz como? Ele vai, vai! É isso aí! Sim, mãe.
Então ele assiste mais esses desenhos. Eu acho que a única coisa de tipo desenho violento ou desenho que tivesse monstro, porque nem Chapeuzinho Vermelho eu contei pra ele também, não que ele não tivesse nada contra, só tipo assim, falta de interesse, três porquinhos, ele nunca gostou muito. Então pega ali o controle que a mamãe liga pra você. Bom, tive que ligar um desenho, senão o Davi não ia me deixar gravar, né? E eu tô esperando o pai dele buscar ele aqui. E eu resolvi ter esse bate-papo com você por conta disso. Ontem eu tive uma reunião na escola do Davi, a respeito de algumas atitudes dele na escola, e eu compartilhei esse momento, a situação que aconteceu aqui em casa. Por isso que eu chamei ele aqui antes que ele fugisse pra falar sobre o monstro. Ontem, quando ele acordou, ele chegou e falou que no quarto dele tinha um monstro, né, filho? Tinha um monstro, e ao invés de eu falar, ah, filho, monstro não existe, porque nós sabemos que monstros não existem, e as crianças chegam numa fase, ele tá com 3 anos, e começa a fantasiar, a ter aqueles amigos imaginários, a brincar com alguma coisa que a gente não vê, mas ele vê. Enfim, acontece isso. Claro que é algo que a gente tem que prestar atenção pra ver como é que vai ser a evolução desse caso. E aí, ao invés de eu falar assim, não, Davi, monstro não existe, porque algumas vezes ele sempre dormia no quarto dele, com luz apagada e com a porta fechada desde bebê, justamente pra ele não se acostumar a dormir com algumas luzes acesas. Ele sempre dormiu no barulho, ele nunca teve problema pra isso, porque eu acostumei ele com isso. Só que realmente tiveram algumas situações que ele pediu pra deixar a luz acesa. Eu falei, filha, eu já não sei se é porque tinha realmente alguma coisa, ou se é porque ele não queria dormir realmente. Ele sabe quando apagar a luz, ele vai ter que dormir. E uma vez ou 2 vezes no quarto dele, ele falou sobre monstro. Eu falei, Davi, monstro não existe. Que ele falava assim, tô com medo, tô com medo. Eu falei, tô com medo do quê? Do monstro. E eu falei, monstro não existe. E dessa vez eu resolvi ter um bate-papo com ele, pra realmente saber de onde ele tava tirando aquilo, até onde ele ia com o assunto. E aí ele falou que ele já tinha escondido o monstro, como ele compartilhou aqui com vocês, que o monstro não ia me bater. Eu falei, filho, mas o monstro fica onde no seu quarto? E ele disse, né, filha? Onde ele fica no seu quarto? Esconde. Ah, tá. Ele ficava na cama. Ele falou assim, mamãe, ele fica na minha cama. Eu falei, mas o que ele faz com você? Ah, ele me belisca. E eu achei tão estranho aquilo, eu fiquei tão angustiada com aquilo, sabe? Eu acho que... Imagina você ver seu filho falar sobre alguma coisa desse tipo e você começa a imaginar coisas... enfim, e eu queria realmente saber qual era a fonte daquilo ali, né? Por que ele tá começando a falar sobre isso? E, enfim... Eu conversei com a psicóloga da escola a respeito disso, e como eu disse, a criança começa a ter uma imaginação. Só que como eu nunca compartilhei com ele desenhos, nunca fiz com que ele assistisse esse tipo de desenho, que tivesse monstro, que tivesse super-herói, que tivesse polícia, bandido, enfim, eu não sabia de onde ele podia tirar essa palavra monstro, onde ele caracterizava isso. E agora eu consigo, de repente, saber o porquê que ele, de repente, fantasiou isso. Porque na escola ele assistiu Homem-Aranha, sendo que aqui em casa ele nunca assistiu Homem-Aranha. E é importante que a gente faça isso, é importante que a gente tente entender o que está passando pela cabeça da criança, porque o Davi não é muito de mentir, mas ele é muito de repente, ele começou a criar histórias, sabe? Ele começou a querer contar a história pra mim, e quando eu fico incentivando ele, estimulando ele, ele fica querendo contar mais histórias. Eu quero subir mais. Não, mamãe tá com dor nas costas. Ah, mãe, mas eu quero subir tão alto. Mas não dá pra subir alto, né? Conta aqui pra gente, eu quero saber mais da sua história. Não quer mais contar a história pra galera, não? E assim, eu na verdade liguei a câmera porque eu fiquei me lembrando da época que eu assistia. Eu acho que quem é da minha época vai lembrar do Boneco Assassino, Poltergeist. Claro que eu era um pouquinho maior, né, gente? Não era tão bebê assim, 3 anos. Mas a gente eu me lembro de, muitas vezes não querer dormir no escuro, sim. Muitas vezes pra cama da minha mãe. O Davi, a gente vai procurar pediatra pra falar a respeito do sono do Davi. Porque eu já compartilhei aqui alguns vídeos quando o Davi era bem novinho, que ele nunca foi bom de dormir assim à noite. Ele sempre teve muito pesadelo, ele acordava agitado, às vezes ele berrava, ia pro quarto dele, ele voltava a dormir, ou ele tava dormindo e berrando. Então isso, de certa forma, sempre me assustou. Mas como ele sempre foi assim desde bebê, e eu compartilhava isso com a pediatra, ela falava assim, que com o tempo de repente isso melhora, pode ser que ele tenha um sono agitado. Engraçado que às vezes quando a criança brinca o dia inteiro, vai pro parquinho, vai pra alguma festinha, a gente pensa que vai dormir a noite toda. Não, o Davi tem um sono ainda mais perturbado, ainda mais agitado quando ele faz muita atividade durante o dia. Então é algo que eu observo já há muito tempo. E de certa forma isso é uma coisa que eu vou começar a reparar. A psicóloga perguntou pra mim, Raquel,
No quarto dele, como é que é? Tem alguma árvore perto da janela? Como é que são os brinquedos dele? O Davi tem essa parte dos dinossauros expostos, mas eu cheguei a conversar com ele se ele queria que eu tirasse os dinossauros. Se ele realmente se incomodava com os dinossauros ali, porque como ele dorme no escuro, de repente aquele vulto, algo do tipo, possa estimular ainda mais esse pensamento dele. E agora eu percebi que foi pelo Homem-Aranha que ele assistiu no colégio, que provavelmente do carro, que faz isso, que faz aquilo, que tem um monstro. Então... agora eu saquei. E fui aqui junto com vocês, gente, porque até então eu não tinha ideia. E eu questionava sua professora. E ela chegou a falar que não tinha muito desses desenhos, que eles chegavam a ver super-heróis, mas não tinha compartilhado ainda que ia ver. Que na verdade ela ia contar a história da Chapeuzinho Vermelho, mas eu não sabia que eles existiam. É uma coisa que eu vou questionar na escola sobre Homem-Aranha. Porque... em uma atividade da escola, durante a semana, eles têm a parte do cinema, né? Que eles colocam desenhos, enfim, que depois eles debatem sobre o desenho no final da aula. E eu queria compartilhar isso com vocês pra saber se realmente vocês, mães aí, irmãs, tias, já passaram por esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente leva isso de uma forma muito... Isso não existe. Para de bobagem. Para com isso. Ninguém vai te pegar. Eu acho importante a gente ouvir a criança. Isso é primordial. Elas têm a fase onde a imaginação é fértil e onde elas começam a ver essa questão de monstro, do super-herói, do que é bom e do que é mal, porque o que é mal pra gente não é mal pra elas, enfim. E uma coisa bacana quando a criança vem com essa história de monstro é que a gente refaça a história, né? Que a gente mostre que o monstro não é aquele ser maligno. Por exemplo, Malévolo, que acho que ele falou, de onde ele tirou isso? Tipo, será que a bruxa ou a madrasta, sei lá. Enfim, é importante que a gente veja o que os nossos filhos estão assistindo, o que eles compartilham na escola, porque às vezes um coleguinha fala sobre um determinado super-herói. Outro dia o Davi veio falar de matar, e eu falei, gente, onde ele tirou isso? E às vezes no dia a dia a gente solta palavras que a criança capta. A criança é muito inteligente, a criança absorve tudo nessa fase. E eu falo toda hora, vou matar o mosquito, né, filho? Vou matar o mosquito. Então não sei se aquilo ali ele captou e repetiu, vou matar você. Gente, eu fiquei assustada, onde você vai falar isso? Ele começava a repetir várias pessoas, e aí eu comecei a perceber que ele estava mentindo. E eu fiquei chateada com ele e cheguei a colocar ele de castigo porque ele estava mentindo e eu queria que ele falasse a verdade. Mas aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu não posso chegar e também colocar, dar muito foco pra isso, né? É mais perguntar de forma tranquila. Fala, meu amor. Essa é uma piscina de bolinha. É uma piscina de bolinha? É você que fez? Eu que fez o ganho. Opa, vai cair aí? Piscina de bolinha. Se você jogar aí, você vai se machucar com essa piscina de bolinha. Vão existir fases que a criança parece ter medo de tudo. Mais uma vez eu repito, é importante que a gente, ao invés de, tipo, para com isso, não faz isso, para de bobagem, que imaginação é essa? A gente só tem que saber o que realmente passa pela cabeça da criança, pra desvendar, vamos dizer assim, esse mistério. E é engraçado uma coisa, que ao mesmo tempo que os monstros assustam, os monstros fascinam. Por exemplo, tem o filme do Monstros S.A., o Davi nunca viu, mas eu queria que ele visse, porque é um filme que eu amei, fiquei apaixonada. Mas talvez, na hora que a criança esteja dormindo, aquele monstro lá, felpudo, grande, pode vir de uma outra forma pra ele. E é importante que a gente construa um novo monstro, um monstro bom como o Monstros S.A. Mas ainda assim, quando ele vê de repente aquela figura e fala assim, aquilo ali é um monstro, ele já acha que é um monstro do lado do mal. Não, a gente tem que mostrar que é um monstro do lado do bem. Por exemplo, ele agora tá assistindo, qual é o nome desse desenho, filho? Trolls. Os sobrinhos do Dani assistem, é muito legal, mas acaba que é o bem e o mal. Isso é tipo um bonequinho que você olhando, nossa, parecem monstros. Então é importante que a gente saiba de onde ele tirou aquilo, de qual desenho, de qual coleguinha, será que alguém falou alguma coisa na escola, será que foi algum adulto? E é importante que a gente saiba que o medo faz parte da vida. Ele vai sentir medo quando criança, ele vai sentir medo de outras coisas quando adulto, mas é que é importante esse sentimento para que a gente saiba que algo perigoso pode acontecer ou esteja acontecendo. É importante a gente também ter esse tipo de sentimento, né? E, ou seja, passar por esses momentos faz parte do desenvolvimento da criança. Então, gente, mais uma vez, eu liguei a câmera pra esse bate-papo mesmo, pra contar essa situação do Davi que eu achei, de certa forma, inusitada. Assim como eu escuto várias palavras que vêm dele, que eu nem imagino como e de onde ele tirou essas palavras.
a história do monstro, veio eu também. E essa foi a forma que eu usei, tentar saber um pouco mais do que estava acontecendo, sem assustá-lo ou privá-lo de um sentimento que ele estava tendo. Então foi conversando, foi estimulando, foi tentando saber um pouco mais dessa história, porque eu acho interessante a gente conversar sempre com a criança. Eu acho que a conversa é a base de tudo. E eu acho que hoje, na minha vida, mesmo corrida, mesmo às vezes eu sem tempo, mesmo às vezes sem escutar, porque às vezes a gente tá estressado, às vezes a gente fala assim, ah, para de chorar, não sei o que, às vezes a criança tá chorando por alguma razão. Então às vezes nessa euforia, na corrida do dia a dia, nos estresses, enfim, no sem tempo que a gente tem, a gente acaba, da vida é assim, a gente acaba privando a criança de falar, privando a criança daquele sentimento, privando, tipo, é melhor você não sentir isso, parou, isso não existe, do que a gente sentar e conversar direito com os nossos filhos e tentar realmente saber o que está acontecendo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi tipo um bate-papo mesmo, pra eu meio que compartilhar, porque eu acho bacana quando eu ligo a câmera, acontece alguma situação, faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo pra vocês, às vezes eu me sinto na necessidade, porque eu acho que é importante a gente compartilhar esses momentos, porque às vezes o que tá acontecendo comigo aconteceu com outra pessoa, enfim. E eu quero saber também de vocês, já aconteceu algo do tipo com você, com a sua sobrinha, com o seu filho? Me conta aqui, tá? É isso, se vocês quiserem também deixar sugestões pros próximos vídeos, que eu quero bater muito papo com vocês, comentem aqui, tá bom? É isso. Beijo, tchau!